Gente, seguinte, hoje eu vou entrar, vou tentar ser mais preciso, vou tentar não, né? Serei, se Deus quiser, se Deus me ajudar, mais preciso com vocês. Deixei alguns links, tá bom? Para vocês estudarem e deixei dois slides. Um dos slides é esse aqui. Esse slide eu fiz ele há um tempo atrás, mas ele está bem atual e eu só inseri algumas coisas a mais que foram mapas, tá? Então, esse slide é um slide bem completinho para quem está estudando agropecuária, espaço rural no mundo, ele tá bem completo. E eu tenho outro material também da Poliedro, muito legal, que eu estou terminando de montar. Quando ele estiver pronto, eu encaminho ele para vocês e talvez use ele para complementar alguma coisa que eu não tenha falado. Tá? E tem uma atividade que eu passei no segundo ano, porque o segundo ano a apostila dele está terminando com o espaço rural, que eu gostaria de usar essa atividade com vocês para a gente não ficar só em prova. Eu acho que é uma atividade bem bacana. Numa próxima aula eu comento sobre isso. Até porque na semana do dia 29, é o dia final desse mês, começo do mês que vem, tem prova. Eu não quero ficar só em prova, tá, gente? Eu gostaria de trabalhar algum mini seminário, alguma atividade diferenciada que vocês possam pesquisar e que vocês possam expor os dados, tá? Vamos lá. Galera, histórico da agropecuária, atividade mais antiga do mundo, né? Falei na aula passada, tá? Produção de cereais e outros alimentos às margens dos grandes rios, Rio Nilo, Rio Tigre, Eufrates, América Central, América do Sul, Índia, né? E China, bacia Indo-Gangeética na Índia e bacia do Rio Amarelo na China. Então, as atividades são feitas, e aí eu faço um link com uma outra coisa de geografia que pode cair no vestibular, que é a questão das áreas ecúmenas e áreas anecúmenas, né? As áreas ecúmenas são as áreas que privilegiam a ocupação humana, tá? Planícies fluviais, né? Áreas de solos férteis, né? Com climas amenos, equilibrados e por aí vai. E as áreas anecúmenas são as áreas com pouca ou nenhuma presença de planícies fluviais, né, rios, áreas montanhosas e áreas desérticas, áreas áridas, tá bom? É importante vocês também, já na questão da agropecuária, linkarem essa questão das áreas ecúmenas, habitáveis, das áreas anecúmenas, não habitáveis, ou habitáveis com reservas, né, habitáveis com problemas. Hoje, graças às tecnologias, em breve nós estamos indo para Marte. Tem alguém assistindo a série Amor, como que se pronuncia? Como que se pronuncia a série lá de Marte, da Menina de Ouro? Away. Tem alguém assistindo Away aí? Não, mas eu tava com vontade. Giovana, fofa demais a série, cara. Só tem 10 episódios, é uma pena de que tá fazendo a segunda temporada. É sensacional. Primeiro porque aquela atriz é espetacular, né? E segundo, porque tem um negro, né? Um rapaz negro que é um dos cientistas. Ele é. O russo chama ele de plantador, né? É incrível. E ele vai com a missão de produzir alimentos, né, no espaço. E ele consegue. Se não fosse a zica de parar de sair água lá, se tiver um problema no sistema de água. Ah, deixa eu dar spoiler aqui, não pega nada. Depois eles não assistem ou assistem assim mesmo. E aí o cara tá produzindo alimentos, né, no espaço, indo para Marte. Gente, Marte fica a 50 milhões de quilômetros daqui, cara. E eles estão indo a 32 mil quilômetros por hora há 3 anos aqui. Meio futurista isso, tá? Que na verdade, com as tecnologias que a gente tem hoje, seriam 5 anos, pelo menos. Mas 3 anos não tá tão fora, vai, porque a gente sabe que para 2030, 2040 vai estar bem avançado. E o grande desafio é produzir comida lá, né? Porque água tem, né? Pelo que tudo indica. Então, produzir comida lá é o mais desafiador. E, e é muito louco isso, né? Porque com tecnologia, por que eu estou falando isso, né? Com tecnologia a gente consegue produzir comida em qualquer lugar, né? E consegue sobreviver. Só que você precisa dominar a tecnologia, dominar as técnicas, né? É o Milton Santos na veia, né? É a técnica que faz com que o homem consiga transformar o espaço, tá? Então isso desde a pré-história até os dias atuais é a técnica como ação transformadora do espaço. E aí o conceito do Milton Santos que eu mais me lembro aqui, que é o Metamorfoses do Espaço Habitado, que é uma das teses do Milton Santos, é o fato de que o homem cada vez mais se naturaliza e a natureza cada vez mais se artificializa.
tá? Gosto muito dessa frase. Na verdade, não, é um conceito, né? Por trás disso tem 100 anos de estudo, né? De geografia crítica aí. Então, eu acho que é bem legal pensar nisso quando a gente fala de agricultura. Aí o feudalismo, né? Entrou ali com a primeira revolução industrial, né? Deixa eu só subir aqui. Primeira revolução industrial na agricultura, ou primeira revolução agrícola, né? O sistema de 3 campos, que eu falei na aula passada, rotação trienal, né? Descansa uma parte da terra, faz a rotação de culturas, né? Coloca cereais e leguminosas intercaladas para poder manter ali uma geração de nitrogênio e outros nutrientes que o solo precisa, tal. Começa a haver uma mecanização, né? Através dos moinhos hidráulicos e eólicos, né? No ano 1000. Isso vai dando origem a algumas máquinas ainda pitorescas, né? Mas que vão caminhar para a máquina a vapor da Inglaterra, lá James Watt, em 1769, ele vai patentear a máquina a vapor. Tá? E aí, depois da máquina a vapor, esquece, né, galera? Aí depois a agricultura começa a passar por um intenso processo de mecanização, né? E aumento de produtividade. Entretanto, né, a gente pode dizer de forma bem geral que as técnicas eram rudimentares, né? Queima o solo, né? Acaba com tudo, aí vai, prepara o solo, planta. E uma coisa que não dá para deixar de lado é que sempre houve separação genética na agricultura, né? Essa questão de organismos geneticamente modificados não é algo da Revolução Verde, não é algo do século XX e do século XXI. Ao longo do tempo, existem inúmeros estudos que provam estudos paleoclimáticos, né, com sítios arqueológicos de campos agrícolas do passado, que provam que os agricultores do passado, eles estudavam as sementes e usavam as melhores sementes para tentar melhorar a genética das plantas, tá? Então, organismos geneticamente modificados, a gente pode chamar no passado de organismos geneticamente selecionados, e que por sua vez são modificados, porque quando eu pego as melhores sementes e junto elas, eu estou trabalhando com a genética, né? Então, trabalho com genética não é algo moderno, mas é algo que pode remontar, inclusive, a agricultura mesoamericana, a agricultura europeia, né, a agricultura asiática e assim por diante. Então, isso é legal também ter em mente, tá? A agricultura familiar, galera, é um dos temas de trabalho que eu vou discutir com vocês, tá? Eu falo disso na próxima semana para a gente não ficar acumulando as coisas, tá? Métodos tradicionais, né? Se produz basicamente quase tudo que a gente come. A agricultura familiar ela tem uma vantagem incrível. Ela gera emprego, ela produz comida para nós comermos a um preço acessível, com menor impacto ambiental. Então, ela se utiliza de menos insumos, né? Pesticida, fertilizantes, etc. e tal. E a agricultura familiar, ela produz muito com pouco, tá? Porque ela só tem 25% das terras no Brasil. 75% das terras ficam com agronegócio. Agroetec, agroepop, agroetudo. E os caras fazem muito com pouco. Se o governo apoiar a agricultura familiar e se os bancos apoiarem a agricultura familiar é o ramo que mais gera emprego, que mais produz alimentos e que mais poderia gerar agroindústria, porque a maioria das pequenas propriedades familiares do Brasil estão associadas a algum tipo de agroindústria familiar. Então, o cara está produzindo um trigo que ele quer transformar em macarrão. Ele está produzindo um café, ele precisa torrar esse café. A minha mãe é produtora de café no norte de Minas Gerais. E ela tem que passar por uma torrefadora e tal. E essas torrefadoras, essas agroindústrias são também familiares. Isso gera muito emprego, tá? Isso gera um enorme incremento econômico. Então, a agricultura familiar hoje, sem dúvida, é uma pena que o Brasil é governada por uma elite extremamente conservadora e egoísta. A agricultura familiar seria e é a grande estratégia para reduzir fome, para reduzir miséria, para gerar emprego, tá? E para gerar alimento de qualidade com menor impacto de carbono, com menor impacto de agrotóxico e tal, tá? Então, acho que eu já consigo fazer uma fala que contempla bastante coisa aqui. O histórico de agricultura no Brasil, vocês conhecem, né? O histórico de agricultura no Brasil é um histórico que vem das capitanias hereditárias, né? As 15 grandes lotes de terra, e cada donatário tinha o direito de dividir sua terra em sesmarias, que era o donatário dividir com parentes ou pessoas de sua confiança grandes propriedades de terra que eram chamadas de sesmarias, né? E esse sistema ele durou
muito tempo no Brasil. E isso fez com que o Brasil criasse uma estrutura fundiária concentrada. Por isso que 75% das terras estão nas mãos de poucos produtores, enquanto quem precisa de terra não tem, ficando com apenas 25%. E o Brasil não conseguiu ainda emplacar uma reforma agrária, né, capaz de resolver esse problema. E a gente está indo para a contramão, a gente está indo para um processo cada vez mais concentrador de terras. A bancada ruralista, que são os deputados federais que são do agronegócio, somam aí mais de 200 deputados, tá? O ex-presidente Temer e o atual presidente Bolsonaro são totalmente adeptos do agronegócio, tá? E nada contra, né? Um quarto do nosso PIB vem do agronegócio, então 25% de todas as nossas exportações saem, né, do café, da soja, da carne, dos produtos florestais e tal, só que nós precisamos também pensar numa agricultura mais rentável, domesticamente falando, né, menos agressiva do ponto de vista ambiental e geradora de emprego e redutora, né, de pobreza, fome, miséria e tal, tá? Que não é o caso do agronegócio. O agronegócio amplia esses problemas e não diminui, tá? Aqui, em 2008, quando eu coloco fome, né, porque houve uma redução da população com fome no mundo em 1%. É muito pouco, né, para a promessa que a Revolução Verde fez lá em 1960. Então, a Revolução Verde, entre outras coisas, prometeu que a fome no mundo acabaria porque os países pobres teriam maior capacidade de produção. Eles têm, continuam tendo. Nós viramos um celeiro do mundo, né? Só que a gente produz comida para quem? A gente produz comida para exportação e não para matar a fome das pessoas, tá? E estamos cada vez mais vendendo as nossas terras por agronegócio, ou seja, cada vez mais grandes empresas multinacionais, bancos multinacionais, investidores financeiros multinacionais estão comprando as nossas produções agrícolas. Quem está produzindo carne, quem está produzindo arroz, quem está produzindo soja agora está literalmente igual ao tio Patinhas, nadando em dinheiro. Porque o dólar está 5,30, então eu vendo em dólar, eu recebo $1, aqui dentro eu transformo em 5,30, em 5,50. Quem está vendendo em euro, mais 6,50, se não me engano está o euro agora. Então, para o produtor, para o grande produtor agropecuário brasileiro hoje, cara, o momento que eles sonhavam aconteceu, tá? O câmbio desvalorizado, o real não está valendo nada, então eu estou exportando em dólar, recebendo em dólar, trocando o dólar por real. Ou seja, se eu estivesse exportando 1 milhão, estou ganhando 5 milhões, estou ganhando 6 milhões nessa tacada. Estou ficando milionário, né, do dia para a noite. E para ajudar a China, por conta da pandemia, né, teve um impacto muito grande na sua produção de carne, principalmente, mas outros produtos também. E lembrando que a produção chinesa nem se compara com o Brasil, porque é uma região montanhosa, é uma região de planalto, então não tem mecanização. Lá é mão de obra mesmo, né? Então é mão de obra humana. Eles não conseguem, obviamente, ter a mesma produtividade que países como Estados Unidos e Brasil, que tem uma agricultura muito mais mecanizada, muito mais produtiva, certo? Então eles precisam comprar. Então a China vai às compras, né? A China foi às compras, está comprando tudo, porque o grande medo da China, que isso geraria uma revolução que poderia causar danos ao governo, é uma crise de fome, né? Um desabastecimento, né? Com falta de todo tipo de produto de alimento básico lá, que poderia gerar um problema muito grande para a economia e para o governo, tá? E para a sociedade como um todo. Beleza. Ok? Bom, commodities, para quem não lembra, são o nome dado a todos os produtos que podem ser exportados na agricultura, na mineração e no extrativismo, tá? Vamos para os países. Brasil e Estados Unidos, principais potências agrícolas do mundo, tá? O Brasil tem muita terra agricultável, ao contrário dos Estados Unidos. Clima favorável, né? Recursos tecnológicos em escala global e especialização. O Brasil só usa 7% das áreas agricultáveis para produzir. Então, a gente tem muito para crescer. Estados Unidos não tem. Então, daqui a 30 anos, o Brasil vai crescer muito na área agrícola e outros países não têm mais para onde crescer. Agropecuária comercial, exporta commodities, principalmente esses produtos aqui, ó, tá? Brasil e Estados Unidos representam 50%, não chega a 50%, tá? Dá uns 46, 47% da soja mundial em 2011, tá? O trigo
os players mundiais aí, China, Índia e Rússia. Principalmente o solo de Chernozyon lá, que vocês já ouviram falar, né? Que é um solo escuro, né? Típico de clima temperado continental, que ele tem uma fertilidade natural muito, e é uma área plana, né? Muito boa para a produção de trigo. O Brasil é deficitário em trigo, né? Por isso que o pão aumenta tanto no Brasil e tudo que vem de trigo aumenta tanto no Brasil, porque a gente só produz no sul, né? O restante do Brasil não consegue produzir. E a gente tem importado do Uruguai, da Argentina, da Ucrânia, da Rússia, tá? Um dos produtos que a gente mais importa é o trigo, tá bom? E o milho, né? Os grandes players mundiais de milho, Estados Unidos, China e Brasil. O milho hoje é 70% de todo o milho produzido no mundo. É basicamente, vou falar do Brasil, mas serve para o mundo também. Serve principalmente para farelo, tá? Ração animal. 30% alimento, massa de bolo, milho de pipoca. E agora, com a onda do etanol de milho, por conta do mercado internacional de petróleo, quando o preço do barril do petróleo sobe, que é o caso, agora está começando a subir de novo, né? Tá baixo, mas está começando a subir, aí entra os biocombustíveis, né? O etanol de cana e o etanol de milho. E o Brasil hoje sobra muito milho, principalmente no centro-oeste do Brasil. Sobra milho. Por quê? Porque quando a saca de milho está abaixo de R$ 60, o produtor prefere esmagar, prefere mandar esmagar o milho, e aí você produz etanol. Tá? E óleo de milho, né? Quem está vendendo óleo de milho agora está torrando dinheiro. Porque uma garrafa, um litro, né? Aquele recipiente de óleo de milho agora está R$ 11, 10, R$ 9 em média. E era 5 até um mês atrás. Então, quem está com milho na mão agora está esmagando milho, cara. Pode ter certeza. Não vai vender farelo de milho nunca com o óleo de soja, com o óleo de milho tão alto, tá? Então, vai mandar esmagar, porque compensa, vai gerar valor aqui, vai gerar receita, tá? E assim a China, assim os Estados Unidos. 25% do milho americano é hoje utilizado como etanol de milho, tá? Isso cria um impacto no meio ambiente, porque aí eu estou usando mais área que eu poderia produzir comida para produzir energia, para produzir comida para carro, comida para caminhão. E outra coisa, eu exerço uma pressão sobre floresta. Então, os agricultores podem querer desmatar as áreas aí para aumentar a produção de milho. Então, isso gera um impacto ambiental muito grande. Tá? Estados Unidos já não tem mais o que desmatar, a China também já não tem mais, o Brasil tem, e o Brasil está desmatando com muita alegria. 19% do Pantanal já foi queimado, e esses incêndios tinham sido proibidos há pouco tempo pelo governo federal. Desde janeiro e março, o INPE avisa o governo que é um período de seca. Não sei, filha, procura lá. É um período de seca, tá? Que acontece de tempo em tempo. Nós estamos vivendo a maior seca do Pantanal dos últimos 47 anos, tá, gente? Há 47 anos não chove tão pouco no Pantanal. O Rio Paraguai, que é a bacia hidrográfica que corta a maior planície úmida do mundo, que é a planície do Pantanal, ele nasce no centro-oeste, tá? Ele nasce nos planaltos do centro-oeste. Esse rio, ele nasce, tem a nascente lá, e ele vai recebendo alguns afluentes, e ele corta o Mato Grosso do Sul, né, drenando ali a planície pantaneira. O que acontece? Esse mês que nós estamos agora, nós estamos em setembro, né? O nível de água desse rio seria de 5,6 metros de altura, tá? O nível de água está em 2,1. Então está abaixo da metade do nível normal. Está chovendo 40% menos do que o normal para essa época lá. E essa região é uma região muito influenciada pela massa de ar tropical continental, que é a massa de ar quente e seca que vem do Chaco, da Argentina e do Paraguai. Então, ar seco, não chove, né? E é normal que os agricultores, os pecuaristas, toquem fogo para limpar e tal as suas propriedades. Só que foi proibido qualquer tipo de manuseio de fogo por conta de que com o clima seco, o fogo se espalha muito rápido, né? E nós estamos assistindo o quê? Mesmo com o clima seco, mesmo com todos os alertas do INPE, mesmo com os alertas da Embrapa, né, que é o órgão que fiscaliza e que dá orientação técnica para esses produtores, os caras continuam tocando fogo lá para limpar o terreno. E aí perde o controle. Eu fiz uma cagada uma vez aqui na minha casa, eu tenho um terreno no fundo da minha casa, fui tocar fogo, queimou o cano de água do vizinho, foi um pererê danado.
Se tiver muito seco, cara, não pode botar fogo, cara. Limpa de outro jeito. Meu, paga alguém para limpar, se vira, velho. Deixa o mato tomar conta. Espera começar a chover, porque senão gera um problema gravíssimo, tá? E vocês estão vendo uma fake news aí do Pantanal, que é a fake news de que os próprios brigadistas estariam incendiando o Pantanal. Mentira, tá? É uma técnica que é combater fogo com fogo. O que eu faço? Eu crio uma linha de fogo e queimo a biomassa que poderia fazer com que o fogo se alastrasse e continuasse. E aí, quando o fogo chega nessa linha que eu queimei, o fogo para, tá? Então, isso é uma técnica, eu não sei, mas isso pode ser que caia no vestibular, porque gerou fake news, gerou uma polêmica gigante, por conta de um vídeo que o próprio servidor público lá do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes lá de Biodiversidade, né, ele fez o vídeo, o cara retardado, nem para perguntar antes, né, o cara viu os camaradas do ICMBio botando fogo e, os caras ao invés de combater o fogo, estão botando mais fogo, os brigadistas é que são culpados, não sei o que, deve ser um bolsominion sem vergonha, foi exonerado, tá? O Ricardo Salles, que é um bandido, nosso ministro do meio ambiente, ele vai exonerar o cara, porque o cara não tem informação nenhuma, fez um vídeo criminoso lá, e aí o próprio ICMBio foi a público e falou, não, realmente, nós botamos fogo, porque essa é uma das técnicas que a gente tem para combater o incêndio. Aí o cara que está desavisado se pergunta, pô, mas como que eu combato fogo com fogo, né? Essa ideia de você criar uma linha que não vai ter mais biomassa para o fogo continuar, tá? Cara, tem que saber fazer isso, né? É um profissional treinado e tal. Existe uma técnica, existe toda uma equipe, né, por trás ali para poder controlar o fogo e tal. É uma coisa, eu diria que até uma engenharia, né, de combate a incêndio, tá? Porque não é fácil, não. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Ou não? Sobre a fake news ou sobre o Pantanal? Tudo, sobre as duas. Boa. O Pantanal, quem não tá vendo é porque tá muito longe de tudo, né? Perfeito. Porque, assim, já tá aí um tempo queimando e já queimou muito, né? Eu tinha lido há uma semana atrás 15%. Aí ontem já vi 19% da área. Passou ontem no Jornal da Globo que a área que foi queimada até agora representa Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, juntos multiplicado 10 vezes. O espaço que queimou. Da área da capital? Do Pantanal. Capital, né? É. Porque na É BBC... 2,2 milhões de hectares. 2,2 milhões de hectares. Isso. Gente, esse ano podia baixar as portas já, né? E desistir desse ano, porque esse ano só deu merda, né, galera? Mas vamos desistir, não. Vamos seguir. Bom, enfim, tá? É isso. O que eu tinha para falar de mais atual do Pantanal, que eu lembro de cabeça, né? Tem outras coisas, mas não dá para lembrar também de todas as informações. É isso, tá bom? E tem pouca gente para combater o fogo, tá? O governo agora, depois de muita conversa, liberou lá equipamentos das Forças Armadas, como aviões, né, helicópteros e tal, e carros para fazer o patrulhamento e tentar combater o fogo. Mas, se você vê o tanto de militar que tem parado agora, olhando para o Big Brother Brasil, da nova edição aí, ou Fazenda, sei lá o que é, os caras deveriam estar lá, tá, gente? Deveria ter muito mais gente combatendo esse fogo, tá? É assustador como tem tão pouca gente. O horário já deu, gente? Deixa eu só ver que eu tô meio perdido aqui, que eu tô sem relógio. 11 horas, né? Tá, então beleza. Vamos só finalizar aqui. E, na minha opinião, não é a minha, tá? É a opinião de alguns líderes aí da Embrapa, do INPE e tal. Falta pessoal para combater o incêndio, tá? E o governo voltou atrás, felizmente, né? Ia retirar o dinheiro do combate ao incêndio no Brasil. E aí voltou atrás por conta de todas as crises. O Brasil recebeu uma carta aberta da União Europeia para que o Brasil tome uma atitude em relação ao desmatamento. Isso envolve acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, um acordo de livre comércio que iria beneficiar bastante o Brasil. Então, esperamos que esse governo retome a consciência e comece a fazer alguma coisa pelo país. Literalmente, eles não estão fazendo nada. Tomara que retome a consciência e faça alguma coisa, tá? É isso, gente.
Os Estados Unidos, né? Não, eu nem vou continuar, não vai dar tempo. Vai ter um monte de tópico aqui que eu vou ter que deixar para uma próxima aula. Argentina, deixa eu só ver que eu acho que eu andei, né? Um slide. Isso, América Latina, Brasil e tal. Continuo falando de agropecuária mundial na próxima aula e aí mostro os mapas para vocês e discuto um pouquinho em cima dos mapas e passo uma atividade também sobre alguns temas de agropecuária para a próxima aula. Gente, fora a Alice, fora a Isa, alguém quer falar ou quer perguntar alguma coisa, opinar? Fica à vontade. Beleza, gente? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender a aula? Sim, professor, tudo certo. Sim. Tá bom, beleza. Gente, eu vou dar uma atenção a esse tema, tá? Espaço rural é legal. Então a gente vai ter mais uma aula e eu vou passar uma atividade. Aí a gente vai conversar na próxima semana. Agradeço vocês. Daqui a pouquinho, a apresentação aí dos 2 grupos de atualidades, tá? Ok. Até daqui a pouco. Beleza. Então eu mando outro link na sala. Até, professor, tamo junto. Valeu.